Fala, minha turma, vocês estão bom ou não? Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem. E hoje a gente vai dar uma volta aqui por São José do Rio Preto, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa cidade, né? A gente vai dar um rolê aqui num dos bairros mais populosos e perigosos da região. E também comentar um pouquinho aqui sobre o meu trabalho. Beleza? Então quem quiser ter essa curiosidade solucionada aí, já se inscreva, curta, comenta, compartilha. Vídeo novo aqui no canal toda terça-feira e de vez em quando alguns vídeos postados ali em outros dias da semana. Mas eu prometo pra vocês que eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com um monte de notificação, tá? Primeiro apresentando aqui a moto, né? Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, então a gente tá dando uma volta aqui numa Triumph Scrambler 1200 XZ azul. Deixa eu parar ela aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Sei que tem muita gente que já me acompanha há bastante tempo, turma, e já tá de saco cheio, cara, de ver essa moto. Inclusive tem bastante vídeo aqui no canal, viu? Sobre essa moto, com opiniões e testes e com viagens. Mas eu sei que tem muita gente nova também. Então essa é a moto, uma Triumph Scrambler 1200 XZ azul, ano 2019-2020. Tá bem suja da última viagem que eu fiz, ó. Sujinha, sujinha, sujinha. Eu gosto de moto bem limpinha, cara, então já tô incomodado. Nutella, né? E a moto tá com 16 mil quilômetros. Novinha, 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 novinha. Eu trouxe essa GoPro aqui para poder gravar em terceira pessoa, mas o cabeção aqui esqueceu a bateria em casa. Então, o GoPro tá só de enfeite aqui, cara. Então vamos lá. Moro em São José do Rio Preto, turma, faz um pouquinho mais de 3 anos. Eu morava na Grande São Paulo, mais especificadamente ali em Carapicuíba, que fica do lado de Barueri, do lado de Osasco, pertinho de São Paulo, né? Mais ou menos uns 26 quilômetros de São Paulo. E eu tive uma oportunidade familiar e profissional para vir aqui para São José do Rio Preto, né? Ali no auge da pandemia, cara. E eu tô aqui até hoje, cara, cidade maravilhosa, muito bom mesmo. E aqui a gente vai dar uma volta por um dos bairros, digamos que mais perigosos de São José do Rio Preto, que é um bairro que se chama Solo Sagrado, turma. Quando eu falo de bairro perigoso, eu tô tomando como referência outros bairros aqui da região, tá? Nem se compara com bairros perigosos de grandes cidades e grandes capitais, cara. Então, mostrar pra você o que é um bairro perigoso em São Paulo, né? Então aqui a gente já tá nesse bairro, que se chama Solo Sagrado, tá? E para mostrar também um pouquinho para vocês um pouco dessa percepção, né? Do sentimento, como que é rodar com uma moto de alta cilindrada num bairro mais carente, né? Digamos assim, um bairro mais perigoso, né? Eu ainda vou gravar um vídeo noturno aqui pra vocês, né? Na doideira com essa moto aqui. E hoje é um sábado, sabadão, sábado de sol, 3h45 da tarde. Acabando de sair do trabalho, né? Eu já comentei com vocês aqui que eu trabalho numa corretora de valores. E além de eu atender clientes, pessoa física e pessoa jurídica, com relação aos seus investimentos financeiros, crédito, projetos, enfim, eu também trabalho ali numa vertente relacionada à gestão de pessoas, né? Contratação, avaliação, feedback, enfim. E hoje teve um processo seletivo grande aqui da corretora, né? E eu participei como avaliador, cara. Então cheguei aqui 7h50 da manhã. Tô saindo agora 3h45, não almocei, nada, foi direto, cara. Foi dinâmica de grupo, apresentação, construção, entrevista, reprovação, tudo no mesmo dia, cara. Processo seletivo do começo até o fim é no mesmo dia, até chegar no final do dia com as ofertas finais, com os aprovados, né? E, cara, eu fiquei bastante reflexivo com o dia de hoje. Sabe por quê? Porque eu já trabalho nessa corretora há 6 anos. Tá há bastante tempo. 6 anos, cara. Já trabalhei em bancos também. Já trabalhei no Itaú, já trabalhei no Bradesco, já trabalhei na Stone, né? Que maquininha de cartão.
E nessa empresa hoje eu trabalho eu estou nessa empresa há 6 anos. E, cara, é tão bom participar desses processos seletivos, porque é nesses momentos que eu consigo retomar a minha... Como que eu posso falar pra vocês, cara? A minha gratidão e minha humildade, porque enquanto eu já tô na empresa estabilizada há pouco mais de 6 anos... Existem várias outras pessoas mais novas, com a mesma idade ou mais velhas, que estão lutando, né? Que têm o sonho de trabalhar onde que eu trabalho, sabe? O mercado financeiro, né, de performance é um mercado mais seleto. Então é o sonho de muita gente, né? Principalmente ali as pessoas mais novas, né? Que estão se formando na faculdade ou que já têm um histórico familiar para isso, né? Pessoas que já trabalham no mercado, né, com família, pais, tios, enfim, que já trabalham no mercado financeiro, né? Então, nessas entrevistas, né, nessa dinâmica que eu fiz hoje, eu tive contato ali cara a cara com pelo menos 25 pessoas, né? 25 histórias diferentes, 25 olhares diferentes, 25 propósitos diferentes, né? Aí eu vendo no olho das pessoas, né, e eu pratiquei toda a minha humildade, toda a minha gratidão, todo o meu reconhecimento, né? Que às vezes naturalmente a gente vai perdendo, ou porque a gente fica acomodado, ou porque o dia a dia vai consumindo tanto a gente, ou porque a gente fica se comparando com outras pessoas e sempre querendo mais, né? Então hoje foi um dia bastante importante para eu poder organizar tudo isso na minha vida, né, e ser grato por tudo que eu tenho, né? E, cara, é muito engraçado, né, essas questões de dinâmica de grupo, porque tu consegue enxergar com um bom nível de assertividade, né, com uma boa taxa de acerto, só olhando no olho da pessoa ou no discurso, quem tá lá de fato pelo dinheiro, quem tá lá porque tá desempregado, quem tá lá porque tá de saco cheio da empresa atual, ou quem de fato está lá por propósito, né, porque quer estar, cara. E é complicado, porque você tem que assumir uma posição de julgador, né? Você tem que julgar, e isso tem muita responsabilidade, porque dependendo ali do seu julgamento, né? Você pode ajudar a escrever um caminho na carreira daquela pessoa, né? Que pode tomar proporções muito grandes. Eu posso talvez reprovar uma pessoa que eu não deveria ter reprovado, ou eu posso aprovar uma pessoa que, cara, não deveria ter sido reprovada, né? Então é uma decisão muito grande. Eu fico pensando nisso, cara. Eu tento esquecer depois que eu saio ali do serviço, mas isso fica me corroendo, né? Fica me remoendo aqui na minha cabecinha, cara. Ainda mais quando a gente tem que fazer recusa, né? Então o processo hoje foi bem dinâmico, e quem já fosse reprovado no processo seletivo, a gente já dava uma negativa na hora, né? E eu dei algumas negativas hoje, cara. É complicado, né? Eu sei dizer não, mas toda vez que eu digo não, eu pego um pouquinho do sentimento daquela pessoa pra mim, cara. Tipo, é muito foda ver pessoas ali que estão tentando pela segunda, terceira, quarta vez. Aí você vai lá e fala não de novo pra pessoa, e você tem que falar, cara, não desiste, melhora isso, melhora aquilo. É muito pesado psicologicamente falando, sabe? Então hoje foi um dia de bastante reflexão aqui, para eu poder valorizar o que eu tenho, para eu poder reconhecer tudo que eu construí, para eu poder me reinventar, para poder apresentar o melhor trabalho possível, né, para os meus clientes, tanto externos como internos, e poder também continuar sendo uma inspiração, né, e julgando com um nível de assertividade alta, né, pessoas que eventualmente está no meu poder de decisão ali, se entram ou não na empresa naquele determinado momento, né. A palavra julgar é meio feia, né, meio forte, mas que, querendo ou não, é uma posição de julgador, né. Quando você está avaliando pessoas e você tem o poder de falar sim ou não, é uma posição julgadora, né. Então, por mais que seja uma palavra muito forte, né, enfim, é uma posição do tipo. Então é isso, turma, que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu acabei de chegar aqui numa rua sem saída. Cara, eu não sei nem pra onde eu tô indo.
Eu acho que a gente já deve ter até saído do solo sagrado, cara. Porque eu conversando aqui, eu só vou indo na osmose, né? Mas só pra mostrar pra vocês aqui um dos bairros mais perigosos, né? E um pouquinho do visual aqui da cidade. Cara, uma coisa bacana de Rio Preto é que, pelo menos na minha percepção, tá? A minha percepção de segurança aqui, ela é bem tranquila comparada com quando eu morava na região metropolitana de São Paulo. Aqui eu ando em bairros que são relativamente perigosos, né? Que provavelmente eu não andaria lá em São Paulo com uma certa tranquilidade, né? Se eu visse essa... Não julgando, né? Mas se eu visse essa molecada lá em São Paulo, já ia ficar com o cu na mão. Olha aí. E aqui eu vou tranquilo, cara. Vou tranquilo, vou sossegado. Se eu estivesse pilotando aqui à noite também, eu pilotaria, né? E isso que eu tô com uma moto de alta cilindrada, né? É, que eu poderia ter ido porque a preferência é minha, mas tá bom. Então, cara, muito bom morar no interior, né? Eu já moro aqui no interior há pouco mais de 3 anos. E, né, por uma série de questões ali da vida, né, que eu cheguei aqui no interior. Outro dia, em outro vídeo ali, eu conto um pouco mais sobre a minha história. Mas, cara, muito bom. Eu não tenho nenhum plano de voltar a morar numa grande cidade, né, próxima ali de capitais. São Paulo, Rio de Janeiro. Só se realmente acontecer alguma coisa muito grande. Ou alguma coisa muito grande do lado ruim, né? Ou alguma coisa muito grande do lado bom, para eu poder morar ali de volta em grandes capitais, cara. Tô muito satisfeito aqui com a região. Se fosse para eu mudar, cara, eu até falo isso de vez em quando para minha esposa. Se fosse para eu mudar, eu me mudaria para uma outra cidade do interior, um pouquinho mais próxima ali de São Paulo, talvez Jundiaí, Piracicaba, Indaiatuba. Que mais? Vinhedo, Porto Feliz, Itu. Pra lá eu moraria, viu? Moraria fácil. Nossa, fácil. Entretanto, não tenho praticamente nenhuma raiz, né, nessas cidades que eu comentei. Então, na verdade, seria só mesmo uma questão de preferência por cidade. Mas raízes familiares ou profissionais que justificassem a minha ida pra lá, sinceramente, não tenho nenhuma. Então, enquanto isso não acontece, continuo aqui em Rio Preto, que tá muito bom. Beleza, turma? Então é isso. Só um rolezinho aqui mesmo pelos bairrinhos de São José do Rio Preto. Essa avenida aqui é uma avenida que se chama Mirassolândia. É uma das avenidas principais aqui da cidade, é uma grande avenida. E ela cruza praticamente o solo sagrado todo, né? Esse bairro Solo Sagrado. Aqui ainda é Solo Sagrado. Todo aquele lado ali, ó, Solo Sagrado. É o bairro mais populoso aqui de São José do Rio Preto. Fechado, turma? Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou comigo aqui até o final, né? Por ter participado desse bate-papo. Né, eu queria ver mais os comentários, os engajamentos de vocês aqui, né? Então escrevam o que vocês acharam. Pô, se vocês têm alguma curiosidade sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a moto, sobre a cidade, respondo todo mundo, tá? O canal é bem pequeno, então eu ainda consigo, é humanamente possível responder todo mundo com atenção, né? Então bora aproveitar que o canal tá pequeno, me ajuda a crescer aqui o canal. Se inscreva, né? Manda ali seus comentários, suas perguntas, suas dicas. Se eu souber responder, vou responder com o maior prazer. Se não, vou ser sincero para vocês ou procurar a resposta e assim a gente vai conversando. Fechado, turma? Um grande abraço então a todos. Fiquem com Deus. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa segunda. Não sei o dia que vocês estão vendo aqui esse vídeo, mas um excelente dia aí para todos, viu? Aproveitem bastante o dia e a noite de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.